Graça e paz, satisfação mais uma vez poder estar chegando até você, mais uma vez com o cuidado, o temor de Deus no nosso coração, para juntos compartilharmos algo da palavra de Deus, que primamos, que seja para nossa edificação, como descreve o apóstolo, que as Escrituras têm uma finalidade de nos consolar, de nos confortar, de nos exortar, de nos levar cada vez mais perto do nosso Criador. E eu quero chamar sua atenção para um texto registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 18, duas parábolas que nós encontramos aqui. A primeira delas fala sobre o juiz iníquo. Eu quero ler esse trecho com você nesse momento. Lucas capítulo 18, verso 1 diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo mesmo aquele juiz: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a mim e me importune mais. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Eu quero compartilhar com você um pouco desta parábola, e como eu mencionei, a posterior a essa também, que é uma parábola também bastante interessante. Ela diz assim a partir do verso 9. Disse também esta parábola a uns que em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como a este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Essas duas parábolas são parábolas interessantes. Elas nos descrevem ambas sobre particularidades da oração. E eu quero discorrer um pouco com você sobre isso nesse momento. Antes, porém,
de entrarmos propriamente nessas parábolas, sobretudo nas particularidades delas, o próprio momento que nós estamos vivendo é um momento extremamente preocupante. É um momento que tem deixado as pessoas um tanto apreensivas. É um momento em que há bastante questionamentos, indagações sobre o amanhã. Um amanhã que certamente ninguém tem definições claras para nos compartilhar, humanamente falando. Mas é o momento em que certamente alguém tem para mim e para você clareza de tudo. É o momento que alguém tem para mim e para você esclarecimentos extraordinários, importantes. E eu quero falar com você sobre isso nesse momento. É um momento em que nós estamos precisando urgentemente nos apropriar desses esclarecimentos. Precisamos urgentemente nos apropriar dessas orientações. E não há outro lugar. Não há outro lugar senão nas Escrituras, na palavra de Deus, para encontrarmos este alento, este conforto e este consolo diante de tantas interrogações que nos cercam diariamente. Eu não sei se você tem percebido que mal você se levanta da sua cama na segunda-feira, ou na terça, ou na quarta, você já percebe que mais uma semana se foi rapidamente. Mais uma semana já passou e estamos dia a dia tendo percepção de que os dias estão extremamente abreviados. Certamente, isso é algo também particularizado na palavra de Deus. Deus disse que quando chegasse dias como estes, de extrema preocupação, de abalo mundialmente falando, esses dias seriam abreviados para o nosso próprio bem. É certo que se esses dias fossem dias mais longos, mais intermináveis, semanas mais longas, mais intermináveis, certamente seriam muito mais difíceis de superá-los. Por isso que eu quero dizer mais uma vez a você, reiterar você, que as Escrituras é o único porto seguro que nós temos. As Escrituras é, sem sombra de dúvidas, a arca nesses dias de intensas tempestades. Sabemos que as pessoas estão extremamente preocupadas com o alimento, com as suas obrigações, como contas de energia, água, impostos que não deixam de chegar. Mas todas essas coisas, todas essas situações que nos têm trazido talvez tamanhas indagações, apreensões e preocupações, por elas e por outras, temos que nos refugiar nas Escrituras. Essas duas parábolas. A primeira nos conta de um homem que era um juiz de uma localidade, um homem que ele é descrito como não temer a Deus e nem tampouco se preocupar com qualquer outro homem na sua cidade. Ele era alguém que se julgava superior a tudo e a todos. Mas a Bíblia fala de uma viúva,
que tinha uma causa para ser julgada. A palavra de Deus nos fala, nessa parábola contada por Jesus, que aquela mulher, todos os dias, tinha a oportunidade de chamar a atenção daquele juiz, frente à sua causa. Que nas oportunidades que ela tinha, ela era incisiva no que falava. Ela era firme na sua busca. E naquele momento, não se sabe quanto tempo se passou da importunação daquela viúva àquele juiz que não temia a Deus e que nem tampouco tinha receio de homem algum na sua cidade, passou a ter receio daquela viúva. Se sentiu incomodado com aquela atitude dela. E então ele determina que julgaria a causa daquela viúva para que então ela deixasse de importuná-lo. A outra parábola nos fala de dois homens. A Bíblia o descreve como o fariseu, que nos remete a alguém religioso. E nos fala de um publicano, alguém que não era, talvez, tão conhecedor das Escrituras como o fariseu. A Bíblia nos fala de dois personagens aqui que foram ao templo no mesmo dia e no mesmo horário para apresentar as suas orações a Deus. E a Bíblia descreve que a oração daquele fariseu foi uma oração de alguém que também se julgava superior aos demais. Nos fala de alguém que se apresentava como sendo melhor ou merecedor da resposta de Deus. O publicano, a Bíblia nos apresenta que sequer ele pronunciou audivelmente, ou de forma que o eco da sua voz, como a voz do fariseu, enchesse aquele lugar onde eles estavam orando. Ele não ousou levantar os seus olhos aos céus. Certamente foi alguém que se prostrou e naquele momento ele dizia apenas que Deus tivesse misericórdia dele, que Deus se compadecesse dele, que o Senhor Deus lhe perdoasse os pecados. E aí vem então o desfecho das duas parábolas. A primeira, Jesus mostra que ele, de contrapartida, por mais que talvez pareça que será demorada a sua resposta, mas ele se manifestará pronto a nos ouvir e nos atender. Na outra parábola, ele diz que será exaltado aquele que se humilhar. Nesses dias, eu conclamo você a ser ousado no aspecto de não cerrar os seus lábios, não com soberba, não com prepotência ao orar a Deus, mas que, sobretudo, você seja intenso nas suas orações, você seja perseverante nas suas orações, você seja alguém que nesses dias traga o céu para dentro da sua casa, traga a intensidade maior, cada vez maior da presença de Deus dentro da sua casa, ao se humilhar, ao se prostrar diante dele, reconhecendo sim as suas limitações. E eu quero encerrar citando um outro texto para você, de Jeremias capítulo 29, o verso 11 diz assim: Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem o prazer de nos atender, sobretudo de nos assegurar o fim
que nós mesmos desejamos. E esses dias, sobretudo, nós temos desejado que venha o reino de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. E seja, quero reiterar aqui, intrépido, ousado, seja intenso na sua vida de comunhão e de oração com Deus. E, sobretudo, se refugie muito mais nesses dias na palavra de Deus, pois ela vai te assegurar a paz e as respostas que você deseja para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus.